Com a missionária Milka Tavares. A Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aquele que manda e não é mandado. Aquele que age, aquele que transforma. Aquele que muda situações. Aquele que a uns exalta e a outros abate. É a Ele que rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor. João disse, importa que eu diminua, e eu digo, importa que eu desça, meu Jesus apareça, e que o seu nome seja glorificado mais uma vez. Que ele use nossos lábios, nosso entendimento, para transmitir aquilo que é bom para nós, para nossos filhos, para nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amós capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Esta foi a palavra, ou a revelação, a visão da locusta, do fogo e do prumo que Deus mostrava a Amós. E nós vamos assim trazer aquilo que o Senhor reservou para nós neste momento, nesta manhã abençoada. Não sei se essa mensagem vai chegar para você ainda hoje. Tem bastante gente nos acompanhando aí pelo nosso Instagram, acompanhando a gente pela Rede Rádio Mais Vida, em várias frequências, em várias cidades. Mas eu sei que Deus quer falar com você, comigo, nesta manhã, através da visão de Amós. Amós estava descrevendo aqui no capítulo 7, versículos 7 e 8, a profecia, e o profeta Amós tem revelação em visão, onde Deus segura um prumo junto a um muro de Israel para medir a sua retidão. O prumo simboliza a justiça divina que revela a corrupção, o desvio do povo em relação ao padrão divino, ao padrão de Deus. O veredito é definitivo. O muro torto será derrubado e Israel julgado. O tempo desta profecia, desta revelação, aconteceu por volta de 787 a.C. O local foi o reino do norte de Israel, não é? E durante o próspero, porém ímpio, reinado de Jeroboão II. A situação que o povo se encontrava é que o povo vivia numa aparente prosperidade, mas cometia graves injustiças sociais. Opressão aos pobres, idolatria. Mas aí chega a visão de Amós. A visão do prumo. E o prumo representa a nação, o muro representa a nação de Israel, construída para ser reta, alinhada com os princípios divinos, mas estavam se deslocando, ou saindo, ou indo para outro caminho que não era a vontade de Deus. Deus é o arquiteto, né? Foi ele que mediu Israel e encontrou o muro torto. E a sentença que o próprio Deus deixa é que nunca mais passarei por ele, no versículo 8 do capítulo 7 de Amós, indicando que o tempo de misericórdia acabou e o juízo de Deus é inevitável. Quando nós pregamos e dizemos que Deus é amor, mas ele é justiça. E é claro que havia alguns personagens bíblicos envolvidos. Um deles era o Amós, o profeta que estava intercedendo, o pregador, o boieiro, né, de Tecoa, que combateu a idolatria com a palavra de Deus. Deus era o próprio Jeová, o juiz soberano, que estava ali agindo com justiça e retidão.
Jeroboão II foi o rei de Israel, cujo reinado foi marcado pela corrupção que levou ao julgamento de Deus e esta cobrança de Deus de retidão. Amazias era sacerdote de Betel, representante da religião oficial corrompida, que se opôs a Amós e tentou expulsá-lo, desprezando a mensagem divina. Há quantos não querem ouvir mais a palavra de Deus? Não querem ouvir mais a mensagem que salva? Não querem ouvir mais o evangelho que transforma? Não querem mais estar ouvindo a palavra que cura? Há um padrão divino que é necessário ser seguido. A palavra de Deus, ela é o prumo hoje para nós. Medindo nossas vidas sobre moral, espiritualidade. A palavra de Deus não nos deixa enganado quanto ao que agrada a Deus e ao que não agrada. É necessário andar na justiça e retidão, porque Deus não aceita adoração sem justiça social e integridade pessoal. Mas é necessário também o arrependimento. A visão que Amós teve é um chamado para alinhar nossa vida com o projeto original de Deus antes que seja tarde demais. Porque a Bíblia mostra que a justiça de Deus chegou para Israel no seu tempo, e quando chegou, o Senhor disse: não voltarei mais a ver. Ou seja, ele estava agindo com justiça e ia haver muita destruição, mas porque não houve também arrependimento. O contraste com Amós 8, o capítulo apresenta a visão do cesto de frutos de verão, simbolizando que o povo estava maduro, pronto para o julgamento, reforçando a mensagem do prumo de que o tempo da paciência divina havia se esgotado. O estudo que nós lemos agora, a mensagem que está em Amós 7, mostra que o tempo, como no tempo de Amós, Deus usa uma retidão para medir a fidelidade do povo. Para aprofundar a profecia do prumo, nós precisamos entender que ele marca uma mudança drástica no relacionamento entre Deus e Israel. Diferente das duas visões anteriores dos gafanhotos e do fogo, onde Amós intercedeu a Deus e Deus suspendeu o castigo, nesta Deus não abre espaço para negociação. Talvez você está aí dizendo: mas eu preciso de que Deus tenha misericórdia de mim. Mas há um padrão de construção que faz versus ao padrão de medição. Quando Deus estava no muro feito a prumo, isso é fundamental. Deus não estava cobrando algo impossível a Israel, porque foi construído de forma reta, através da lei de Torá e da aliança no Sinai. O muro nasceu direito, mas o seu desvio, aleluia, necessitava do prumo de Deus. E o prumo de Deus revelou que o muro não entortou por erro do projeto, mas por negligência, pecado deliberado. Na profecia, o prumo serve para provar que a destruição de Israel era justa. Deus não é injusto. Deus estava dizendo que a inclinação do muro, a vida espiritual e social do povo, ameaçava a segurança de todos. Então não adiantava mais interceder, porque houve limite na paciência de Deus. Chegou a hora onde Deus falou, simples assim, que ele não voltaria mais ali em Israel. Amós clama: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, Deus, para o julgamento. Mas o verso 8 diz: jamais passarei por ele. Deus deu tempo, Deus deu oportunidade, mas alguém não queria estar reto, não queria estar no prumo. Profeticamente, isso indica que o pecado de Israel atingiu o ponto de não retorno. Há situações, irmãos, que até a gente, como os limitados, nós entendemos. A gente perdoa alguém, limpa ele e ele volta para a lama. A gente ajeita alguém, dá oportunidade, ele volta a trair.
a gente dá atenção, dá cama, dá comida, a pessoa volta a ser ingrato. Há um limite para a nossa paciência, assim como para Deus. Porque Ele é amor, mas Ele é justiça. E há um ponto entre o homem e Deus que não tem retorno. E o próprio Deus disse para Amós, no verso 8, jamais passarei por ele, por esta terra. Quando alguém está pensando que pode agir como quer e depois barganhar com Deus, enganar por causa da misericórdia, mas Ele é amor, mas também é justiça. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Nunca mais passarei por ele. Irmão, é uma cidade, uma terra, um país que a Bíblia relata muito como terra do Senhor, como povo de Deus. Mas isso nos faz lembrar, irmãos, ainda hoje há guerra. Ainda há rumores de guerra. E aqui a Bíblia diz que nunca mais o Senhor voltaria a passar por esta terra. Havia uma inutilidade da intercessão. O limite da paciência de Deus para aquele povo. Olhando teologicamente, ensina que a graça e a paciência de Deus, embora vasta, tem um limite. Quando confrontada com a rejeição contínua da verdade, quando a pessoa não quer fazer a vontade de Deus. O prumo é um instrumento que define que o tempo de consertar acabou. Agora é tempo de derrubar para a reconstrução. Talvez você está procurando a paciência de Deus, mas já teve bastante tempo. Já teve a paciência de Deus muito vasta, mas tem limite, porque Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele está chegando para consertar a terra. A profecia atinge diretamente o centro religioso de Israel. Atinge Betel. O rei Jeroboão II mantinha rituais luxuosos, mas ignorava a justiça de Deus. O prumo revelou que a verticalidade da adoração direcionada a Deus era falsa. Porque a parte horizontal, a horizontalidade em relação ao próximo estava torta. Eles mostravam que adoravam, mas era uma falsa adoração. Mostrava que cuidava do próximo, mas era um falso cuidado. Era só, vamos dizer assim, para um teatro. Vamos dizer agora nas linhas pequenas. Era só uma fake news, era só para curtidas, para reconhecimento, para propaganda. Mas Deus não estava recebendo. E tem justiça de Deus, irmãos. Para Deus, se o relacionamento com o pobre está torto, a religião inteira está prestes a desmoronar. Porque Deus não aceita aquela adoração que deveria ser direcionada a Ele falsa. Deus não aceita aquele cuidado, aquela relação com o próximo torta. Deus quer um relacionamento sincero. E quem age desta forma, o prumo está dizendo que se materializou, aconteceu cerca de 30 a 40 anos depois da profecia da visão. A queda aconteceu em 722 a.C. O Império Sírio invadiu Israel, destruiu Samaria e levou o povo para o cativeiro. O resultado, o muro, a nação, foi literalmente colocada abaixo. Exatamente como o prumo previu. Que aconteceria com aquela estrutura que não serviria mais para habitações, meu Deus. Há uma conexão aí cristocêntrica quando se fala em Jesus e o prumo. Jesus como a pedra angular, ele é o prumo definitivo. Ele é o padrão de santidade da humanidade. Ele é o padrão que se espera do cristão. O julgamento e a graça, enquanto o prumo de Amós trazia condenação em Cristo, em Cristo, Deus nos dá o padrão do prumo. Jesus, ele está aqui no meio para nos levar ao arrependimento, para nos fazer voltar atrás, para entrarmos na vontade de Deus.
na vontade vertical, que é só para adorá-lo. A humanidade precisa ter um padrão de humanidade e santidade que Jesus ensinou. Mas é claro, aquele prumo de Amós na revelação trazia a condenação. Mas Cristo veio em Deus para nos dar o padrão do prumo e ao mesmo tempo nos ajuda a reunir as pedras para sermos edificadas. Deus está falando com alguém nesta hora. Talvez você está ouvindo agora e dizendo, é inútil adorar, é inútil buscar, é inútil me consertar. Mas fulano de tal não está troncho. Fulano de tal não age assim, não age errado. Ei, tu vai querer ficar com fulano de tal ou vai entrar no padrão de Cristo e vai seguir para a glória? Tu vai querer estar alinhado com Deus ou vai querer estar torto com alguém que te ensina errado, assim como Jeroboão? Tu vai querer estar nas riquezas, nas coisas que o mundo oferece, ou tu vai querer estar na vontade direcionada a Deus, a vontade divina que é o melhor para ti, agora e no futuro? A eternidade nos espera, mas é para os retos, humildes. A pessoa que tem humildade, que é reto de coração, este será alcançado. Que o Senhor possa te dar a visão de Amós. Que o Senhor possa fazer você entender. Aleluia. Que esta visão de prumo é para mim e para você. Onde é que está? O que é que falta? O que é que está fora do lugar? Eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo. Consegue sim. A concupiscência nasce com a carne. Alguns dias atrás nós falamos sobre isso. Mas quem está ligado com o céu, quem tem compromisso, quem entra no prumo de Deus, quem quer o conserto de Deus, não fica torto, não fica perdido. Talvez você está aí me ouvindo agora e está dizendo, missionária Milka, só Deus sabe o que eu estou passando. E só Deus sabe mesmo e eu não quero saber. Mas o Senhor tem cuidado de ti. O Senhor tem cuidado de vós. O Senhor tem feito nascer sobre ti o rosto dele. O Senhor tem te dado a paz. O Senhor tem feito... Talvez você está aí agora me ouvindo e dizendo assim, missionária Milka, aleluia, só Deus sabe o que eu estou passando para entrar no prumo. Para entrar no nível, para fazer a vontade de Deus. Está difícil. Tá, irmãos? Porque a gente só vê podridão, prostituição, mentira, engano. Gente falso. Como aquele povo do tempo de Jeroboão, mentindo sobre uma verdade que deve ser estreita. Deve haver humanidade com o seu irmão, deve haver sinceridade para com Deus, e Deus não aceita adoração falsa. Algo preparado, algo editável como um vídeo de celular. Algo que é possível até fazer diferente, para que alguém veja que está bonito. Mas cuidado com o prumo de Deus. Deus, ele não se deixa escarnecer. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Talvez você ligou o rádio para ouvir uma palavra, para ganhar chave, para entrar na marcha, no manto, no mistério. Eu sou assim também, eu gosto. Mas para que haja azeite, é necessário você entender que para haver retenção de azeite, é necessário consertar o vaso, tirar as rachaduras, os carrapichos, o que não agrada a Deus. Deus está te convidando ao arrependimento. Deus está te convidando a tomar uma atitude de retroceder deste teu erro, do pecado, daquilo que não agrada a Deus, deste evangelho falso que você tem publicado, de uma falsa salvação, de um falso amor, de um falso cuidado com o teu próximo. Seja verdadeiro. Quando alguém se intitula homem de Deus, mulher de Deus, quando alguém se intitula cantor, levita, homem, mulher de Deus, que está na direção, que está na frente. Ah, eu tenho uma irmã da igreja tal, que é ali uma bênção, uma mulher de Deus. Não é à toa. Você está levando o nome de Deus na sua história. Não pode ser falso, não pode ser mentiroso. Não pode ser duas caras, não pode ser uma coisa na frente do povo e outra coisa diante de Deus, porque Deus não aceita. Meu Deus. Deus não aceita.
Isso aí serve para tuas redes sociais. Tem uma frase nas redes sociais que diz: não acredita em tudo que você vê no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Nem tudo é o que parece ser. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Deus é amor, mas Ele é justiça. Há quantos não têm cuidado do seu próximo? Há quantos mostram cuidado falso? Há quantos que não estão diante de Deus corretos, estão tortos, andando por caminhos tortuosos, participando de mesas de honrarias que Deus não está, participando de coisas que Deus não se agrada, entrando em conversas que Deus não quer participar. Eu costumo dizer, se há algo no teu celular, se há algo na tua história, se há algo na tua vida, no teu computador, na tua rotina de trabalho, na tua convivência com os amigos, que Deus não pode compactuar, que o Espírito Santo não pode estar no meio, corra logo. Porque há algo torto aí, há algo falso, há algo mentiroso. Porque quem anda na verdade não tem medo. Não tem medo de perseguição. Não tem medo de disse-me-disse. Mas quem anda torto tem prumo de Deus para a sua vida. Eu venho aqui como profeta do Senhor. Amós teve a visão e nós estamos lendo depois de tantos anos agora. Mas o mundo naquela época já fedia, imagine hoje. O mundo naquela época já desagradava a Deus, imagine hoje. O mundo naquela época já tirava graça com as palavras de Deus. Não queria estar na retidão, nem estar alinhado com os céus, imagina hoje. Eu quero encerrar minhas palavras aqui dizendo: o prumo de Deus vai chegar para muita gente. Cuidado para não ser para você. O prumo de Deus está chegando como providência. O prumo de Deus está chegando como resposta. O prumo de Deus está chegando para consertar o que está errado. Mas há situações que não dá tempo de se retroceder. Então a palavra hoje é essa: tome atitude, retroceda antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa e a tua família, em nome de Jesus.